Vamos lá, pessoal. O que a gente vai ver hoje? A gente vai começar a ver uma matéria chamada concordância. Na língua portuguesa, nós possuímos duas formas de haver concordância. Uma, concordância nominal, e a outra é a concordância nominal. Então vamos lá. Concordância. Concordar significa você estar de acordo, você está em conformidade com alguma coisa. Então, a concordância nominal significa o acordo entre nomes, tá? Então, será um acordo entre as classes nominais. Vamos observar a frase. A suas amigo é muito divertida. A gente lendo e ouvindo, principalmente, a gente percebe que essa frase ela é totalmente agramatical, né? A gente vê que existe aí um erro muito grande, né? Um não, mais de um. Por quê? A gente tem aí substantivo masculino misturado com artigo feminino, pronome feminino, adjetivo feminino. Então a gente tem aí uma falta de concordância entre os nomes, entre artigo, pronome, substantivo e adjetivo. Então a concordância nominal ela vai tratar disso, tá? Então vamos lá. Esta frase está incorreta segundo a norma culta da língua portuguesa. Isso ocorreu porque as palavras a, suas e divertida deveriam ter concordado em gênero e número com o substantivo ao qual se referem o termo amigo. Então, olha só. O substantivo é aquele que manda, certo? Ele vai mandar na minha concordância. Então, todas as outras palavras deveriam concordar com quem? Com o meu substantivo. Isso aconteceu? Não. Então, por isso, essa oração ali está incorreta. Ela não obedece aos padrões da gramática normativa. Agora, observe essa mesma frase redigida, segundo as regras de concordância. Então, a gente tem ali, ó. O seu amigo é muito divertido. Quem é o substantivo? Amigo. Então, todas as palavras que vierem a ele ligadas terão que concordar com o meu substantivo. Se o meu substantivo está no masculino singular, tudo deve ficar no masculino singular também. Tanto o artigo quanto o pronome e o meu adjetivo. Ok? Então, a gente tem aí, ó, artigo, pronome e adjetivo referem-se ao substantivo amigo e com este concordam em gênero e número. Então, a gente tem aí concordância de gênero e número entre as partes, ok? A essa concordância do adjetivo, artigo, numeral e pronome, que são as minhas classes, que são chamadas de classes nominais, que são essas daqui, tá? A essa concordância em gênero e número com o substantivo ao qual se referem, chama-se concordância nominal. Então, a concordância entre adjetivo, artigo, numeral e pronome é chamada de concordância nominal. Perceba que a concordância nominal não envolve o verbo, porque a concordância é entre os nomes, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Verbo não entra aqui, ok? Então vamos lá. E quando aparece mais de um substantivo na frase? Como é feita essa concordância? Observe as seguintes frases. A gente tem aí: a revista e o livro publicado fizeram sucesso. E embaixo a gente tem: o livro e a revista publicada fizeram sucesso. A revista e o livro publicados fizeram sucesso. Então a gente percebe que a estrutura é basicamente igual. Só que a posição e a forma como a gente dispõe aí as palavras gera um sentido diferente. Na primeira, por exemplo, nós temos: a revista e o livro publicado fizeram sucesso. Quem fizeram sucesso? A revista e o livro publicado. Mas só quem que foi publicado? O livro. Porque eu estou concordando com quem? Com a palavra livro. Se eu quisesse falar que a revista que foi publicada, eu vou colocar o meu publicada no feminino. Então vai ficar:
o livro e a revista publicada. Quem foi publicada? Só a revista. Agora, se eu quisesse dizer que os dois foram publicados, tanto a revista quanto o livro, eu ia jogar para o masculino e ia colocar no plural, ok? Então, a gente tem a revista e o livro publicados no masculino e no plural. Por que eu tenho que colocar no masculino? Porque a língua portuguesa, ela, em sua grande maioria, é composta por palavras no masculino. E o masculino em português prevalece, tá? Regra de concordância, o masculino prevalece. Então, a regra aí, se você quer concordar com os dois, se você tem um substantivo feminino e um masculino, não importa. Mesmo que tenha um feminino, a palavra vai para o masculino, ok? Não importa, se eu tivesse 99 palavras femininas e uma palavra masculina, eu ia ter que fazer a concordância no gênero masculino porque eu tenho um item que é masculino. Então não importa a quantidade. Se eu tenho um item masculino e 99 femininos, eu tenho que obrigatoriamente fazer a concordância de acordo com aquilo que é exigido pela gramática. Ok? As 3 frases citadas estão de acordo com a norma culta, pois apresentam concordância com o termo com o qual se relaciona. Então, você vai ter que sempre ver essa relação aí de concordância e estabelecer a relação entre as palavras, para você saber se está correto ou não. Quando o sujeito for composto, a concordância dependerá de alguns fatores. Então, somente quando o sujeito for composto. Vamos ver aqui o caso. Casos com adjetivo posposto ao substantivo. Então, quando eu tenho adjetivo posposto, quer dizer que o adjetivo está depois do substantivo. Exemplo. Vamos lá. Substantivos do mesmo gênero. Quando eu tiver substantivo do mesmo gênero, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou ficará no plural concordando com os dois. Então, vamos lá. Vamos ao exemplo. A vasilha e a caneca nova. Vasilha e caneca são substantivos femininos. Se eu quiser concordar somente com caneca, eu deixo no singular. Se eu quisesse falar que a vasilha e a caneca são novas, o que eu faço? Jogo novas para o plural, concordando assim com os dois termos, que possuem gêneros idênticos. Mesma coisa ali, o copo e o vaso novo. Quando eu uso essa construção, somente o vaso é novo. Agora, se eu quiser dizer que os dois são novos, eu vou jogar para o quê? Para o plural. Ok? Letra B. Substantivos de gêneros diferentes. Quando eu tiver gêneros diferentes, o adjetivo concorda com o mais próximo ou vai para o plural masculino. É aí a regra que eu falei para vocês que o masculino prevalece. Vamos ver. O copo e a vasilha nova. Se eu uso a palavra nova no feminino, eu estou concordando com quem? Vasilha. Agora, se eu quiser falar que os dois são, o que eu vou ter que fazer? Embora eu tenha um feminino e um masculino, eu não posso falar o copo e a vasilha novas. Não, porque eu tenho um masculino ali. Então eu tenho que jogar eu tenho que jogar a palavra para concordar com os dois para o gênero masculino e no plural. Então vai ficar o copo e a vasilha novos. Casos com adjetivo anteposto ao substantivo. Se o adjetivo está anteposto, significa que ele está antes do substantivo. A. O adjetivo geralmente concorda com o substantivo mais próximo. Então vamos lá. Quando o adjetivo vem anteposto, ele concorda geralmente com o mais próximo. Então vamos lá. A famosa poetisa e o escritor autografaram suas obras. Quem é a famosa? Somente quem? A poetisa. O escritor é famoso? Não. Agora, se eu quiser falar que ele é famoso, eu tenho que jogar ele aqui pra frente, ó. O famoso escritor. Poetisa, feminino. Famosa, feminino.
escritor masculino, famoso masculino também. Então eu tenho que fazer a concordância correta, masculino com masculino, feminino com feminino, tá? Vamos lá. As expressões é bom, é necessário, é preciso, é proibido não variam quando acompanham o substantivo não determinado, ou seja, quando o substantivo não estiver acompanhado de um artigo, adjetivo ou pronome. Quando ele não estiver determinado, por quê? Porque o substantivo, ele é uma palavra, vamos lá, substantivo, ele é uma palavra que ele é núcleo, tá? E por ser núcleo, ele tem algumas outras classes de palavras que se referem a ele, que são artigo, adjetivo, pronome e numeral, tá? Essas classes são as que se referem ao substantivo. E essas classes que se referem a ele são chamadas de palavras determinantes, porque elas podem determinar esse substantivo. Então vamos lá. Se o meu substantivo não vier determinado, essas expressões é bom, é necessário, é preciso, é proibido, não vão variar, que é o caso que a gente vai ver agora. Como seria o correto? Água é bom ou água é boa? O certo é água é bom. Por quê? Porque não tem artigo antes. Se tivesse um artigo ali, a água, aí eu teria que mudar. Aí teria que ser a água é boa. Como não tem artigo, eu tenho que deixar como? No masculino. Ali, embaixo. É proibido entrada. Tá certo ou tá errado? Tá certo, tá? É proibido entrada. Se eu tivesse um A aqui no meio, aí eu teria que mexer na palavra proibido. Aí teria que ser é proibida a entrada. Como não existe artigo, não tem artigo ali. Se não tem artigo, a palavra fica no masculino. Chuva é necessário. Se eu tivesse um artigo lá na frente, aí eu teria que mudar. Como eu não tenho artigo, não mudo, não vario. Mantenho a palavra no masculino. É preciso educação. O que é preciso? Educação. Tem artigo ali? Não. Se não tem artigo, a palavra preciso fica no masculino. Então, com essas expressões, a gente só vai fazer a alteração se houver a presença do artigo ou palavra determinante. Não havendo, mantém-se no masculino. Porém, se o substantivo vier acompanhado de determinantes, as expressões deverão concordar, que é o que a gente acabou de falar. Se eu não tiver o determinante, mantém no masculino. Agora, se tiver, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Exemplos. A água é boa. Como o artigo apareceu antes, a palavra boa vai concordar com o artigo. É proibida a entrada. Como o artigo apareceu, eu concordo com o meu artigo. Então a gente tem que tomar cuidado. Apareceu o artigo, concorda com o artigo. Não apareceu o artigo, mantém tudo no masculino. Tá bom? Os adjetivos anexo, incluso, mesmo, obrigado, próprio, concordam com o substantivo a que se refere. Tá? Então esses adjetivos concordam com o substantivo. Exemplos. Os documentos foram anexos ao processo 50. O que foram anexos? Os documentos. Documentos é masculino e plural. Logo, anexos fica no masculino e plural. Se fosse as fotos foram anexais, porque as fotos, feminino, e está no plural. Então, tem que ser anexas, feminino e plural também. Então, a gente sempre vai acompanhar o substantivo, tá? Se o substantivo tiver no masculino plural, palavra masculino plural. Se tiver no feminino plural, feminino plural. E assim sucessivamente, tá? Ela me disse, muito obrigada. Para quem não sabe, tá? Obrigada. Somente quem deve dizer são as
mulheres, tá? As mulheres dizem obrigada. Os homens dizem obrigado. Isso é regra gramatical, tá? Então, obrigada está concordando com o pronome pessoal do caso reto, que é a palavra ela, tá bom? As palavras barato, bastante, caro, meio, muito, pouco, quando tem valor de adjetivo, concordam normalmente com o substantivo. Então, se essas palavras tiverem valor de adjetivo, vão concordar com o substantivo. Exemplos. Aquelas meias são caras. Meias aqui está concordando com quem? Com a palavra aquelas, ok? Bastantes policiais, não são muitos policiais? Então tem valor de adjetivo. Lilian chegou meia hora, concordando com hora. Porém, quando essas palavras têm valor de advérbio, ficam invariáveis. Então elas só variam quando forem adjetivos. Quando forem advérbios, não variam. Então vamos lá. O preço é bastante variável. Dá para fazer? Os preços são bastantes variáveis. Dá para fazer? E aí? Mariana parecia meia nervosa. Dá para fazer isso? Não, porque isso aqui nem existe, né? Tem que ser meio nervosa. Meia não. Minha blusa custou caro. Dá para fazer minha blusa custou caros? Não. A palavra menos é sempre invariável. Importante lembrar disso, tá? A palavra menas não existe, tá bom? Isso aqui não existe na língua portuguesa, tá? Isso é um erro gravíssimo que as pessoas cometem. O correto é sempre usar menos. Então, olha só. Carne cozida é menos calórica. Percebam que carne é o quê? Feminino, é a carne. E pelo fato de ser feminino aqui, as pessoas querem usar o quê? Menos. A carne é menos calórica. Não, a carne é menos. Menos não existe, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos, só para vocês saberem. Menos não existe. Isso não é uma coisa aceitável na língua portuguesa. O correto é sempre o quê? Menos. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá agora partir para as atividades.